Tarde, compadre, tarde, comadre. Salve, galera. Há quanto tempo? Aqui é Daniel Santos para mais um vídeo. No vídeo de hoje tava aqui relembrando dos tempos que eu morava na roça. No vídeo de hoje eu vou aqui falar para vocês algumas filosofias, alguns dizeres que eu cresci ouvindo lá no interior e que por muitas vezes eu levei em consideração na vida, porque muitos deles dá pra gente tirar algum proveito, sempre gera alguma lição que dá pra gente fazer, aplicar na nossa vida e que vai ter alguma utilidade lá na frente. E assim, o pessoal do interiorzão, da roça, tem aquela cultura, né? Eles são muito observadores, observam muito a natureza. Meu pai, por exemplo, é um cara que se ele olhar para o céu e ele falar que vai chover ou que não vai chover, ele tem uma precisão de 99% de acerto. Por conta do... É um senso comum que ele carrega, mas é um senso comum muito baseado em observações de longa data, de anos de vida e de experiência. Então, assim, sempre o que a gente é bom ouvir os mais velhos e prestar atenção em alguns dizeres, porque sempre tem algum sentido de algo proveitoso. E eu fiz uma lista de alguns aqui que eu cresci ouvindo e que eu vou passar agora para vocês. Vocês vão deixar aqui nos comentários alguma experiência, algum ensinamento que vocês já ouviram aqui no interior. Rafa tá querendo aparecer aqui no vídeo também, Rafa? Aí eu listei aqui para vocês. Número 4. Sapo cruzando a estrada. Tinha um vizinho lá na roça que eu tinha certas épocas, assim, fim de ano, que a gente andava de bike à noite ou de moto. E eu via muito sapo cururu atravessando a estrada em sentido morro acima. E eu cresci ouvindo esse vizinho nosso lá e falando, né? A chuva tá perto, o sapo tá subindo a serra. Aí um dia eu fiquei curioso, perguntei a ele, mas ô seu fulano de tal, por que o senhor fala isso? Aí ele, é porque é o seguinte, o sapo mora perto da água. Aí como ele sabe que vai chover, ele não vai ficar lá porque vai alagar tudo, né? Falei, caramba, mas não é que o negócio faz sentido mesmo? O sapo é um anfíbio. Os anfíbios têm essa relação forte com a natureza e com a água, né? Já que eles nascem na água e depois partem para a terra, né? Então ele fica lá na beira do rio. Ele sabe que do córrego do rio, ele sabe que vai chover, vai alagar ali, ele cai fora. Então é muito quando tá perto de chover, acontece muito da gente ver os sapos cururu atravessando a estrada sentido morro acima. Aí eu fui parar para pensar, falei, caramba, não é que faz um puto sentido? Aí vamos lá, número 3, na ordem decrescente. Esse eu ouvia muito meu pai dizer, esse é do meu pai. Para Deus nada é impossível. Sempre que tinha algum doente, algum moribundo com a vela na mão, geralmente era mandado para ir se tratar em Teoflotone ou em Montes Claros, que é as cidades maiores lá do entorno nosso lá. E aí quando ia para uma dessas cidades era quase que certeza que só Deus na causa, né? Aí o meu pai comentando sobre os assuntos, ele fulano tá doente, mas para Deus nada é impossível, né? O meu pai é bem paciencioso, né? Mas quando meu pai falava para Deus nada é impossível, em 99% das vezes aquele moribundo viria a falecer. Traduzindo o que ele queria dizer, que era só Deus mesmo por ele, que pela medicina já era. Número 2. Esse eu deixei por conta da minha querida manhã, Dona Zefa, que eu amo muito, é minha mãe. Ela tinha uns dizeres fortes, impactantes. E eu deixei o número 2 e o número 1, que era o que eu ouvia muito dela. O número 2 é o seguinte: gente do Mocotó Grosso, só Deus. Ela falava muito isso. E o que é Mocotó? Mocotó é aquela parte da canela lá próximo do carcanhar. E segundo essa teoria da minha mãe, gente que tem um mocotó muito grosso é preguiçoso. E pelo tempo de observância e de vivência com muita gente, em vários trampos, em vários lugares que eu já morei e vivi, não é que a minha mãe tem razão, cara? Gente do mocotó grosso, sai de baixo. Agora, número 1, e a mais importante, que a dona Zefa sempre falava. Tem gente que vive no mundo que acha bonito ver os outros vivendo. Rapaz, esse é forte, esse é impactante. Não é que ela tem razão, cara? Que tem gente que consegue ser tão inútil e ter uma vida tão sem propósito, que eu acho que os caras, na mente deles, fica sempre passando aquele cisquinho lá
do filme de faroeste, o cisquinho tombando na cidade. Acho que na mente de muitos caras é só aquele cisquinho tombando no meio da rua. Não acontece nada de diferente. Traduzindo, vive no mundo que acha bonito ver os outros, ver os outros vivendo. A minha mãe falava muito isso e eu meio que na época eu era criança não entendia muito bem, mas depois que eu fui crescendo, que eu virei adulto, virei um cabra barbado, eu pude ver que ela estava coberta de razão. E aí, gente, esses foram as quatro filosofias aí da roça que eu lembro muito bem que eu cresci ouvindo e eu tirei para fazer o vídeo aqui e comentar para vocês. Se você lembra de alguma coisa que você ouvia assim, de algum parente seu, de alguém mais velho lá do interior, deixa aqui nos comentários aqui. Valeu? Dá like, não esquece do likeão, viu? Abraço, Daniel Santos.